Há uma expectativa tremenda, minha gente, pela revelação de mais informações sobre a existência daquela ABIN paralela durante o governo Bolsonaro. Aliás, hoje surgiu a informação de que o Alexandre Ramagem, que é deputado federal, pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro e foi o diretor da ABIN, diretor-geral da ABIN na gestão Bolsonaro, o Alexandre Ramagem teria gravado o presidente da República na época, Jair Bolsonaro. Existe um áudio, isso já foi confirmado pela Polícia Federal, um áudio de uma reunião em que foi discutida uma estratégia para tentar anular a investigação da Receita Federal contra o senador Flávio Bolsonaro, na época filho do presidente da República. Também estavam nessa reunião o general Augusto Heleno, que era o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ou seja, o responsável pela ABIN, e uma advogada. Segundo interlocutores de Bolsonaro, diz o portal G1, o ex-presidente está muito irritado com o fato de a reunião ter sido registrada em áudio e o material ter sido guardado por Alexandre Ramagem, mesmo sabendo que a polícia estava investigando a existência dessa ABIN paralela. Aliás, me parece, esse era um hábito de alguns auxiliares do ex-presidente da República, né? Porque o Mauro Cid também gravou uma reunião ministerial com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Estava no computador do Mauro Cid. A Polícia Federal encontrou no computador do Mauro Cid áudio e vídeo de uma reunião ministerial, áudio e vídeo usados para sustentar acusações contra o ex-presidente da República, quando também não por coincidência, o ministro-general Heleno sugere uma virada de mesa para evitar que o resultado da eleição fosse concretizado. Se for fazer alguma coisa, que faça agora, diz o general Augusto Heleno, porque depois do resultado na urna fica difícil fazer alguma coisa. Ou seja, um auxiliar, na época do presidente Bolsonaro, gravou, aparentemente sem que ele soubesse, aquela reunião, e aquilo está sendo usado como prova para sustentar que havia no Palácio do Planalto, por parte de alguns integrantes do Palácio, inclusive do presidente, a intenção de virar a mesa, antes ou depois da eleição. E agora existe um áudio, e existe imagem também, ainda não divulgados, faz parte da investigação, gravação feita por um outro aliado do então presidente da República, o Alexandre Ramagem, que era para ser o diretor-geral da PF, o Alexandre de Moraes impediu, ele virou diretor-geral da ABIN, ele gravou essa reunião aqui e, se confirmada a informação, vai ficar mais do que evidente. Aí a prova, né, enfim, cabal, concreta do presidente da República ocupando o Estado, invadindo o Estado, cooptando o Estado em benefício próprio. Tentando encontrar provas para, de certa forma, constranger os auditores da Receita Federal que faziam investigação contra o filho dele. Então, ele queria usar o aparato do Estado brasileiro para bisbilhotar a vida de auditores da Receita Federal que estavam investigando o filho dele por causa daquelas acusações de rachadinha lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Um negócio absolutamente grave. E hoje houve uma operação da Polícia Federal, mais uma fase da Operação Última Milha, que investiga a existência dessa arapongagem clandestina dentro da Agência Brasileira de Investigação. E os citados nessa investigação como monitorados pela ABIN paralela são o ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, o presidente Arthur Lira, aliado do Bolsonaro, foi bisbilhotado pela ABIN, o Kim Kataguiri, o Rodrigo Maia, a Joyce Hasselmann, o Jean Willis, integrantes da CPI da Covid como Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, presidente do IBAMA, jornalistas Mônica Bergamo, Vera Magalhães, Pedro César Batista, Luiz Alves Bandeira, todos esses foram bisbilhotados em algum momento pela Agência Brasileira ou pela ABIN paralela. Não é? Há diálogos interceptados entre os investigados que indicam possíveis ações clandestinas contra ministros do Supremo Tribunal Federal com o objetivo de levantar suspeitas sobre a credibilidade do sistema eleitoral. É um negócio gravíssimo isso aqui, né, Vinícius Custódio? A cooptação do Estado para subversão da ordem democrática, né? Ou seja, você vai bisbilhotar
a vida de quem está fazendo o seu trabalho, então vai bisbilhotar a vida de auditor da Receita Federal para tentar provocar algum constrangimento ou prejudicá-los para que eles não investiguem o filho do presidente da República. Vai tentar levantar alguma espécie de informação, mesmo que falsa, produzir informação, mesmo que falsa, para tentar colocar em dúvida o sistema eleitoral brasileiro contra ministro da Suprema Corte. Tem diálogo de investigado nessa operação aqui, sugerindo um tiro na cabeça do Alexandre de Moraes, dentre outras coisas. Depois dizem que estão atentando contra a liberdade de expressão por aqui, né? Pois é, o pessoal que fala isso precisa primeiro entender o que é o conceito de liberdade de expressão e as consequências que as pessoas que exercem sua liberdade de expressão têm que arcar quando falam algo e passam do limite. Liberdade de expressão não é que você pode falar o que você quiser e isso não tem nenhum tipo de consequência. No dia 22 de maio de 2020, o jornal O Globo publicou a seguinte matéria. O título era em vídeo, Bolsonaro reclama de relatórios da PF e admite ter sistema paralelo de informações. Isso foi no dia 22 de maio de 2020. O vídeo, o termo vídeo, que o título faz referência, ele lembra a reunião que aconteceu no dia 22 de abril do mesmo ano. Essa reunião que todos nós, brasileiros, tivemos acesso às imagens. Uma reunião ministerial, à época, salvo engano, foi o ministro Moro que falou, olha, podem assistir lá o vídeo, tal coisa. E aí nesse vídeo, que foi depois amplamente divulgado para toda a sociedade, nós tínhamos lá uma reunião do então presidente Jair Bolsonaro com todos os seus ministros. É um vídeo em que o presidente usa palavras de baixo calão, xinga tudo e todos, e nesse vídeo ele fala, eu não vou esperar F3 a minha família. Entendeu? As informações que chegam até mim, elas não funcionam. Eu tenho a minha própria rede de informação. O presidente fala isso. Então, se você gosta ou não do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, acho que a gente precisa falar aqui algumas palavras que parece que cada vez mais estão distantes da política, né? Que é ética, que é moral. Sim, é ético esse tipo de declaração que se tornou pública? Puxa, mas a reunião ministerial era privada. Mas a partir do momento que está sendo gravado, e mesmo no privado, porque ética é aquilo que você faz quando as pessoas não estão vendo. Como que você dá uma declaração dessa que se tornou pública? É moral cogitar ter uma rede de investigação paralela à oficial que nós temos? Porque a oficial é a Polícia Federal. A Polícia Federal faz as suas investigações. Ela não é um órgão de governo. Ela não é um órgão do governo do então presidente Bolsonaro. Ela não é um órgão do Lula. Ela é um órgão de Estado. Independentemente de quem está na cadeira do executivo, ela tem que fazer o seu trabalho. Ela pode, inclusive, neste momento, estar investigando o atual presidente da República, qualquer ministro. Ela é livre para fazer o seu trabalho. Aí você cria uma rede em paralelo, porque as informações que chegam até você da rede oficial, assim, aí já tem um ponto, né? Se é um órgão de Estado, você não tem que saber nada do que a Polícia Federal está investigando. Não deve passar pelo presidente da República esse tipo de investigação. Ele não pode saber com antecedência. A gente não pode ter presidente da República falando, a Polícia Federal vai fazer uma operação hoje, como assim você sabe disso? Não bastasse isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou com todas as letras que tinha um esquema de investigação em paralelo. O que a gente está vendo agora é a materialização da declaração do próprio ex-presidente. Então tem que ser investigado. O Ramagem, que respondia pela BIM, hoje ele é candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PL, ele é candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro, e a gente está vendo essas pessoas tentando mais uma vez conseguir cargos públicos. Com qual ética? Com qual moral? Para a gente continuar vendo esse tipo de PEC que foi aprovado aí debaixo do nosso nariz, né? A gente vai ter que ficar lidando com esse tipo de situação ad eterno no nosso país, né? Patinando nas nossas próprias jabuticabas. Então é imoral, não é ético e tem, claro, né, todas as pessoas que façam as suas defesas como a lei manda, que tenham o próprio filho do presidente, Flávio Bolsonaro, já soltou uma nota, disse que não tem nada a ver, que está à disposição, coisa e tal. Ótimo que ele tenha a sua defesa, assim como o então presidente Jair Bolsonaro, mas que se responsabilizados paguem como a lei diz que tem que pagar, porque isso aqui é crime e é gravíssimo. O que eu acho engraçado, para não dizer patético, como o meu querido Vinícius Custódio trouxe aqui, essa reportagem do Globo, 22 de maio de 2020. 4 anos e 2 meses quase se passaram.
onde houve um anúncio mesmo do ex-presidente dizendo que sim, tinha o seu sistema paralelo. Ele falou. E agora que vem mostrando isso, 4 anos a gente levou para ter a comprovação de algo que foi dito, verbalizado pelo então presidente na época, Jair Bolsonaro, que ele tinha. Que ele não se conformava em não ter as informações ali privilegiadas, o que ele precisava, o que estão fazendo com a minha família, quando você usa esse termo. Inclusive, aquela reunião é uma das coisas mais patéticas e deprimentes da nossa república. Você vê que a cúpula da nossa república era aquilo. Né? Não estou dizendo que nós estamos no céu, não estou dizendo que nós temos o melhor dos... Mas olha o que nós vivemos nesse país. Não é fácil. E aí, como você diz, o Ramagem tentando concorrer aí à Prefeitura do Rio de Janeiro, essas pessoas fazem o que querem e depois vão tentar se pendurar em cargo político, até porque acaba, quando eleito, tendo um foro privilegiado importantíssimo, né? Muitas vezes, que é algo interessante de se observar. E, muitas vezes, conseguindo esses cargos, que é o que me deixa mais impressionado. Que aí reflete nessa outra reportagem que nós passamos há pouco, né? Quando você tem votações como essa. Então, gente, preste atenção, né? Não tenha político de estimação, tenha outro tipo de animal. Tenha um gatinho, tenha um cachorrinho, um porquinho da Índia, qualquer coisa, mas não adote um político como seu pet. Não cuide dele como seu pet, porque vai ter decepção, muitas vezes. Não, e tem um ponto, porque assim, aqui, como que você vai falar qualquer outra coisa que não seja uma crítica, que toque diretamente ao nome do ex-presidente Jair Bolsonaro? Aí quem olha e fala assim, ah lá, é canhota. Isso, Assim como se estivesse criticando o atual presidente da República, falar, ah lá, mas é de direita. Você pode ser, assim, ótimo que a gente tenha divergência, isso é muito bom, mas escolha políticos com os quais você gostaria de conviver, com os quais você, se tivesse uma empresa, contrataria para sua empresa. Você ia contratar para sua empresa um funcionário, uma pessoa que cria uma rede paralela e você está ali trabalhando, dando duro, pagando as contas, com alguém tentando, sei lá, fazer o quê? Em paralelo. Rapaz, tudo que é em paralelo, entendeu? Você quer fazer parte disso? Você quer estar associado o seu nome com essas pessoas? Então, independentemente de lado, né? Você tem o lá, é ótimo. Acho que a divergência, ela transforma. O que faz a gente crescer são as perguntas, são as visões diferentes. Mas escolham pessoas com as quais você gostaria de conviver, de estar perto, de ter o seu nome associado a essas pessoas. E se por acaso, no quadro político, não tiver, eu acho que as pessoas estão cada vez mais perdendo o estímulo em acreditar na política, sabe? Eu vejo muitos jovens falando, não quero nem saber, é tudo igual. Ao contrário, sabe? Vá você ser um quadro político, isso, monte ali o seu grupo, sabe? Faça você as suas reuniões, porque a gente precisa de bons quadros políticos, de direita, de esquerda. O que não dá é, em nome de uma ideologia, de um lado político, aceitar tudo sem nenhum tipo de questionamento, porque aí a gente está fadado ao fracasso. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.